Confunde-se, muitas vezes, a questão da morte de Deus no Nietzsche, como se o Nietzsche fosse aquele que teria reivindicado para si a qualidade ou status de ser o assassino de Deus. No entanto, a realidade é bem outra. E, nesse sentido, essa observação do Derrida ela é bastante polêmica, né? O que o Nietzsche faz é mostrar para o homem moderno que Deus está morto e que nós todos somos os seus assassinos. A saber, de trazer à luz uma realidade ou uma experiência que é, digamos, incontornável e inextirpável do próprio movimento do esclarecimento. A saber, o homem moderno é o homem que colocou o mundo e a história sob o signo da razão esclarecida. Ora, a razão esclarecida é aquela que abjura toda e qualquer forma de vassalagem, toda e qualquer forma de tutelagem. A razão esclarecida é a razão da absoluta autodeterminação. Portanto, necessariamente, sem Deus, porque Deus seria uma forma de manter uma atitude de subordinação. Logo, para Nietzsche, a ciência moderna é, pela sua própria vocação intrínseca, ateísta. O grande problema é que o homem moderno é hipócrita, que ele quer uma coisa e o contrário dessa coisa ao mesmo tempo, ou seja, ele quer emancipar-se inteiramente e colocar-se ainda sob o abrigo e a proteção de um absoluto qualquer. É aquela famosa imagem da sombra do Buda no fundo da caverna. O Buda morreu, mas a sombra do Buda vai continuar aparecendo por séculos. E por séculos os homens se dirigirão à caverna para ver a sombra do Buda, ou a sombra do Deus morto. Porque justamente o homem tem necessidade de refúgio, de consolo, de busca do absoluto. De alguma dimensão que lhe dê uma espécie qualquer de sentido, em última instância, de redenção, de salvação. Mesmo que seja a perspectiva, por exemplo, da realização da justiça integral e do reino de Deus na Terra. Mesmo isso é uma perspectiva de absoluto e de consolo de que nós precisamos. A crença, por exemplo, em que, simplesmente por meio da razão emancipada, o homem estaria em condições de construir a sua relação com o mundo e com os outros homens de uma forma tal a poder extirpar daí qualquer espécie, por exemplo, de opacidade, qualquer espécie de dominação. Todas as formas de utopia são outros tantos sucedâneos do Deus morto, isso é, outras figuras da sombra de Buda no fundo da caverna. O problema, diz o Nietzsche, é que uma vez posto em movimento esse processo, isto é, de completa emancipação da razão, esse processo não tem como ser detido. Ele deve ser levado até as suas últimas consequências. E as suas últimas consequências, diz o Nietzsche, nós não conseguimos evitar por meio de nenhum expediente. É aquela história de atravessar uma doença como se atravessa até o fim, como a criança atravessa o sarampo. Se ela não passar pelo sarampo o tempo todo, nunca ela vai se curar. E o grande problema é esse, é que o niilismo tem esta característica de poder apresentar elementos que aparentemente são o contrário do niilismo, mas no fundo são a preservação da sua essência, como, por exemplo, o fundamentalismo. Justamente no momento em que não existe mais nenhum valor subsistente, do ponto de vista, digamos assim, da realidade histórica, justamente no momento em que as referências cardinais de valor estão completamente peremptas, justamente aí se sacraliza o profano. E aparece o fundamentalismo, no nosso caso, por exemplo, drasticamente sob a forma do hedonismo que atravessa uma sociedade de consumo como a nossa, ininterruptamente reposta como necessidade de mais consumo, de entretenimento, de diversão. Isso seria, do ponto de vista do Nietzsche, sintoma absolutamente inequívoco de niilismo.
em que é preciso que algo seja apresentado como referência suprema, mesmo que seja felicidade. Felicidade aqui entendida como conforto, bem-estar, lazer, diversão, padrões de consumo, etc. Então, essa questão da morte de Deus não é tanto um efeito da filosofia de Nietzsche, quanto um efeito do próprio esclarecimento, que a filosofia nietzschiana se encarrega pura e simplesmente de formular como um problema para a moderna consciência filosófica. Não é, portanto, instaurar uma nova crença, mas justamente mostrar que o nosso tempo é o tempo em que as crenças são insubstituíveis.